Olá a todos! Essa é a segunda temporada do podcast Quero Ser Cientista, que traz mulheres que fazem parte da ciência para contar suas histórias. O projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada traz meninas e mulheres da ciência de diversas áreas e atuações. A nossa missão é construir uma educação feminista pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. Torcemos que vocês ouçam, se inspirem e se tornem talvez grandes cientistas, mas principalmente pessoas dedicadas à promoção dos direitos humanos. Bom episódio! Olá a todas, todos e todes. Esse é o podcast Quero Ser Cientista, na segunda temporada. Esse projeto tem como objetivo contribuir para a socialização das nossas alunas de ensino médio nas áreas de conhecimento das ciências e dar aspiração a essas alunas às carreiras científicas. Esse é um projeto do IFPR, que é o Instituto Federal do Paraná. Nós estamos no campus Paranavaí, no noroeste do Paraná. E eu sou a professora Camila Closato, sou professora da área de Biologia e coordeno esse projeto juntamente com a professora Tatiane. Eu sou a professora Tatiane, sou da área de Química e sou vice-coordenadora do projeto aqui junto com a professora Camila. Esse projeto já teve auxílio e bolsa da DIEXT, PROEP, que é a nossa diretoria de extensão, arte e cultura, da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação e Inovação do IFPR. Entre 2021 e 2022, e agora ele corre de forma autônoma, com o auxílio da nossa equipe. Então vamos lá para mais um episódio. Então, pessoal, hoje a gente está com uma convidada muito legal aqui, acho que vocês vão gostar de conhecê-la. Eu estava durante as minhas férias, agora em julho, lá pelo Twitter, fazendo vários nadas, né? Só olhando e passando. E aí eu vi algum post, eu não lembro necessariamente sobre o que ele era, mas eu lembro que tinha algo de falácias científicas, né? Coisas que o povo aí fala sem saber. E eu vi um comentário da Letícia lá. E aí me chamou a atenção o nick dela lá no Twitter. Twitter não, né? Agora é XX, não é mais Twitter, né? Pois é. Então tava o nick dela lá que tava Rainha das Baleias. Aí eu pensei, o que será que é, né? Aí eu fui entrar no perfil dela e vi que ela é realmente pesquisadora nessa área das baleias. Então eu achei bem legal. Entrei em contato com ela por DM no próprio Twitter e ela foi muito gentil, muito solícita, aceitou o nosso convite a participar aqui do podcast. E ela vai falar um pouco hoje sobre a experiência dela nessa área, né, da evolução das baleias e golfinhos, que é o que ela estuda, e também sobre as nossas questões que a gente sempre conversa, né, de ser mulher e ser acadêmica. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês do currículo da Letícia. A Letícia Magpalha, assim que vocês vão encontrar ela nas redes sociais, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ela cursa o doutorado direto em evolução, que é o PhD, na Faculdade de Ciências de Dalhousie University, no Canadá. Sua tese investiga a evolução dos sons produzidos por baleias e golfinhos, utilizando os dados genômicos e bioacústicos. Ela também realizou estágio no Mount Marine Laboratory, na Flórida, nos Estados Unidos, trabalhando com fotoidentificação e monitoramento de uma população residente de golfinhos nariz de garrafa. Além disso, ela tem um site onde ela publica sobre o assunto da sua pesquisa e ela tem mais de 8 mil seguidores no Twitter, agora X, onde ela também atua com divulgação científica. Seja bem-vinda, Letícia. Dá um oi para nós. Oi, Tatiane. Oi, Camila. Oi, pessoal da produção. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito animada para essa conversa com vocês. A gente vai começar agora com o bloco das perguntas de biologia, né, inicialmente, e a professora Camila vai começar com uma pergunta. Então, vamos lá. Letícia, você trabalha com algo fascinante, né, dentro da pesquisa acadêmica, não só na pesquisa acadêmica, como no imaginário popular, né? Baleias, golfinhos. Muitos e muitas das nossas ouvintes podem ter super curiosidade sobre isso, eu acho que é uma curiosidade nossa também, né? E é inevitável falar sobre a Dory falando baleiesmo, procurando Nemo, né? É inevitável lembrar disso, especialmente que você estuda os sons dos golfinhos. Então,
Eu queria saber como que você coleta esses sons, como que é o seu trabalho de campo, né? Um trabalho de campo nessa pesquisa que você faz, um dia de campo. E depois como que você faz a análise desses dados, né? Conta pra gente um pouquinho e talvez seja legal também aproveitar para contar para os nossos ouvintes e ouvintes. Eu sou bióloga, né? Mas acho que é legal saber as diferenças de baleia, golfinho, né? Como que a gente diferencia um do outro, como que você consegue trabalhar com eles. Beleza. Bom, eu vou começar pela diferença só porque vai afetar as explicações posteriores. Sim, sim. Então, vamos lá. Bom, a diferença entre baleias e golfinhos, uma pergunta que eu recebo bastante, inclusive, né, nas redes sociais também. O básico, assim, para a gente ter uma referência, o nome baleia e o nome golfinho são nomes populares. Então, muitas vezes é normal você ver eles sendo utilizados, por exemplo, na língua portuguesa, né, para a gente, baleia talvez seria, por exemplo, a baleia jubarte, baleia azul, né, e aí a gente tem o golfinho, que, né, tem o golfinho rotador, o golfinho nariz de garrafa, e a gente ainda tem o boto, por exemplo. Já aqui, onde eu estou no Canadá, que é a língua inglesa, eles chamam tudo de baleia. Eles chamam as baleias filtradoras e as baleias dentadas. Então, é sempre importante lembrar que com esses nomes comuns, sempre vai ter muita variação, porque eles não foram criados pensando, né, nas características, na classificação biológica. Eles foram criados na evolução da própria língua, né, na socialização das pessoas e tudo mais. Aí, o que eu faço para tentar explicar a diferença? Eu faço um paralelo com a evolução desse grupo, né? O grupo que inclui as baleias, os golfinhos e os botos, ele é chamado de cetáceos, e é um grupo que tem uma divisão principal em 2 subgrupos, que aí eu faço esse paralelo com baleias e golfinhos. Então, baleias seriam o equivalente ao subgrupo Mysticetus, que são os cetáceos filtradores. Então, a principal característica deles é que eles não têm dentes, mas sim uma estrutura, que é chamada de barbatana, que parece uma vassourinha que fica no topo da boca delas e que elas usam para capturar o alimento e, né, enchendo a boca de água e filtrando os pequenos invertebrados, o zooplâncton, perdão, e expelindo água para fora depois. Então, essas seriam as baleias. Essa é a principal característica delas. Daí, os golfinhos seriam equivalente a esse outro subgrupo, que são os cetáceos com dentes, que é chamado de odontocete, justamente por causa dos dentes, e essa é a principal característica deles. Eles têm um modo de alimentação completamente diferente, eles caçam as suas presas, são presas geralmente maiores, podem ser desde peixes até outros cetáceos, até outros golfinhos e baleias, né, como no caso das orcas. E outra característica interessante deles também é que eles realizam ecolocalização para encontrar essas presas no seu ambiente. Então, a ecolocalização ela é exclusiva dos golfinhos, dos cetáceos com dentes. Essa seria a principal diferença. Bom, sobre o trabalho de campo, como eu estou no começo do doutorado, a parte de coleta de dados acústicos eu ainda não comecei, mas eu vou descrever o que eu sei das minhas vivências de campo e do processo de coleta de dados acústicos que eu já conheço também, apesar de não ter feito. Bom, então, o que eu tenho de experiência em campo é coleta de dados tanto fotográficos quanto comportamentais. Para ser sincera, é muito legal. Eu não sabia que eu ia, eu não sabia se eu ia gostar ou não, porque apesar de parecer muito bonito, eu sempre recomendo, gente, você ter a experiência primeiro para ter certeza 100% se você gosta ou não, porque, por exemplo, pode acontecer de você ter enjoo, que foi uma coisa que ainda bem que não aconteceu comigo, eu estava muito nervosa em relação a isso. E pode acontecer de, né, uma situação assim, né, que não tem muito conforto. Você está no barco, você tem que usar um traje, né? Você tem que usar um traje especial, vem água na sua cara o tempo todo. Então, assim, sempre tenha a experiência primeiro para decidir se você gosta ou não. No meu caso, né, eu gostei muito. Então, eu trabalhei com golfinhos nariz de garrafa nesse estágio, né, no Multimarine Laboratory. Essa foi uma das experiências mais legais que eu tive. A gente saía, tinha 2 tipos de trabalhos que a gente fazia lá, né? O primeiro era a parte do campo de coleta de dados, e aí a segunda parte era realmente de analisar esses dados no laboratório, porque lá é um grupo de pesquisa que eles fazem um monitoramento de uma população residente de golfinhos nariz de garrafa.
População residente significa que eles não se dispersam muito para outras áreas, além daquela baía ali onde eles são encontrados. Então, fica muito fácil de monitorar, de identificar os indivíduos, de estudar a ecologia deles, enfim. E aí, a parte do campo, a gente saía, era um barco que cabe mais ou menos umas 5 pessoas, então não são barcos muito grandes para fazer esses estudos comportamentais, em geral. E aí, ia uma pessoa que dirige o barco, né, que geralmente é o cientista que está coordenando ali toda a coleta, e mais uns 3 estagiários, aí no caso eu era uma dessas pessoas, que iam coletar, realmente fazer a coleta dos dados fotográficos, ambientais e comportamentais. Então, ficava meio que uma pessoa para cada tipo de dado, né, e a gente ia rodando nesses papéis para todo mundo conseguir, né, experimentar um pouquinho de cada coisa. Daí, para localizar os golfinhos, no começo eles só vão com o barco numa velocidade normal mesmo, velocidade normal de navegação, assim. E a gente tem que fazer uma coisa que é legal, mas é meio engraçado, porque dá dor no pescoço, que a gente tem que ficar monitorando o horizonte em busca de golfinhos. Então, fica uma pessoa... isso é o papel dos 3 estagiários, né? Então, fica uma pessoa na parte da frente do barco, na proa, uma pessoa na lateral, e uma pessoa na outra lateral ou na popa, dependendo de para onde que o barco está orientado, né? Com isso, a gente tenta ter uma cobertura de 360 graus ao redor do barco, e a gente fica, literalmente, olhando para o horizonte da água e virando a cabeça em intervalos regulares, assim, para procurar um sinal de que algum golfinho esteja por perto. Eles têm, lá no MOTE, no Sarasota Dolphin Research Program, que é o nome desse projeto de pesquisa, eles têm 3 rotas específicas que eles seguem para poder fazer esses registros. Uma que é mais ao norte, uma mais ao sul e uma mais no meio. E aí, seguindo essas rotas, a gente vai escaneando o horizonte à procura de golfinhos, e assim que você avista um sinal que geralmente é a barbatana dorsal subindo, quando o golfinho sobe para respirar, você vê a dorsal aparecendo, é bem rápido, então mas você acaba treinando seus olhos para poder perceber isso rapidamente, assim. Tem que usar óculos escuros também, porque o sol tem horas que vai bem na sua cara e é bem difícil de avistar, então geralmente equipamento que eles recomendam, né, boné, óculos escuros, para você proteger a sua cara do sol, e uma jaqueta, assim, que seja impermeável, porque a água fica batendo na sua cara, dependendo das condições de tempo que estiver fazendo. Aí, quando você avista um golfinho, a pessoa que está dirigindo o barco já diminui bastante a velocidade, quase que vai levando o barco bem devagarzinho mesmo, porque se ele está numa distância que você consegue avistar, isso já significa que provavelmente ele está pelo menos assim, algumas centenas de metros, o que já é a distância recomendada para você parar o motor e fazer um avistamento para não incomodar o golfinho, né? Então, no momento que o avistamento, no momento que o golfinho é identificado, 3 coisas acontecem ao mesmo tempo. A pessoa responsável pela câmera tira a câmera e já vai para a parte do barco que está na direção do golfinho, já começa a tentar fazer as fotografias da dorsal, porque essa é a principal forma que a gente faz a identificação de cada indivíduo. Depois eu explico isso um pouquinho mais. A pessoa que vai coletar os dados, né, já tem um kitzinho de coleta de pH da água, então é praticamente igual ao que a gente vê nos laboratórios mesmo, né? Eu não sei muito bem, é um canudo, assim, que você enfia na água e daí você faz a medida, né, a medição do pH. E a pessoa que faz as anotações comportamentais já tira a planilha e já começa, papel mesmo e lápis, e já começa a anotar. Existe já, é uma planilha que eles fazem lá que já tem as categorias dos comportamentos, então você já vai ticando tudo que o golfinho está fazendo e colocando as suas observações e já... Se for possível identificar, né, se é filhote, se é mãe, sexo, enfim, que nem sempre é possível, mas se for, a gente coloca tudo lá. Aí, a foto-identificação, que é a parte que eu gostei mais, assim. Eu aprendi a tirar, foi nesse estágio que eu aprendi a fotografar golfinhos, e agora vou começar a fazer isso como um hobby, assim que eu tiver uma câmera, que é muito legal. Você precisa ter bastante equilíbrio, porque no começo, assim, porque você tem que ficar de pé na proa do barco, muitas vezes, com a câmera na sua mão, e o barco balança, né? Então, é um trabalho meio que de equilíbrio, assim, para você conseguir
se estabilizar e estabilizar a câmera com o movimento do barco. A primeira foto que eu tirei foi uma foto do céu, assim, eu não estava mirando o céu, mas foi o que eu consegui fotografar, porque o barco estava balançando e eu não estava conseguindo estabilizar a câmera. Mas eu fui evoluindo e foi bem rápido, assim, no curso de alguns meses eu já estava, tipo, de 2 meses, eu já estava conseguindo fotografar as dorsais dos golfinhos e fotografar, né, tirar fotos normais, assim. Então, não demora muito para aprender. E é bem legal, porque basicamente assim, você tem, eu não sei, eu gostei. Você tem alguns segundos para capturar, né? Então é meio que uma adrenalina, assim, porque o golfinho sobe para respirar e você tem alguns segundos, então você já tira várias fotos, você já vai clique, 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 assim com, né? Você assassina o obturador da câmera para você conseguir que alguma dessas fotos que você tirou seja boa. Qual que é o objetivo ali que a gente, né, quando a gente fotografa? É realmente enquadrar a nadadeira, a barbatana dorsal o melhor possível e com a maior exposição possível. Então, assim, a gente tem que pegar aquele momento em que a barbatana está exposta para fora da água, o máximo possível, de 100% a 90% da barbatana para fora, porque são justamente as marcas na barbatana, especialmente na parte que vai descendo, né, que a barbatana é como se fosse um triângulo, ela tem uma pontinha, né, que vai subindo, que é meio convexa, e aí tem uma parte, né, a segunda parte do triângulo que vai descendo, que é meio côncava. Essa parte côncava da barbatana é geralmente onde tem a maior parte das marcas, que são adquiridas por esses golfinhos ao longo da vida deles, tanto por interações sociais mesmo, porque eles podem, às vezes, arranhar uns aos outros em disputas entre os machos, por exemplo, ou em eventos de tentativa de predação por tubarões. Então, lá tinha um tubarão que eles chamam de cookie cutter, que é um tubarão que ele é pequenininho, ele faz umas mordidas pequenininhas também, que parece, assim, é muito engraçado, parece que ele tá tirando só uma amostra do golfinho, assim, para dar uma provadinha. E aí ele faz umas marquinhas que parece realmente uma marca de um dentinho arredondado, assim. E aí, muitos golfinhos nessa área têm essas marcas. Então, você usa essas marcas para identificar o indivíduo, porque é como se fosse uma digital mesmo. Cada indivíduo vai ter um conjunto de marcas, né, desses cortinhos, desses arranhões diferentes. Aí, por exemplo, quando a gente está na parte do laboratório, né, que a gente já leva essas fotografias para o computador, lá no laboratório tem um banco de dados com todas as fotos que já foram tiradas desses golfinhos, dessa população, desde o começo do monitoramento. Essa é a população mais antiga, essa é a população que tem o monitoramento, né, mais antigo do mundo. Então, já faz, acho que, eu tenho que olhar depois, mas acho que já faz pelo menos uns 80 anos que eles estão monitorando essa população. Então, eles têm muita informação no catálogo. E aí, basicamente, você vai pegando as fotos do catálogo, elas estão separadas, né, de acordo com categorias, então fica mais fácil de você já chegar na pasta do seu interesse, assim, e você vai olhando todas as fotos dessa pasta e comparando com a foto que você tirou. E aí você vê assim, bom, esse indivíduo aqui que eu avistei no campo hoje, ele tem 2 marquinhas redondas em cima e um picotadinho embaixo. Então, eu vou procurar por uma barbatana no catálogo que tenha mais ou menos essas características. Lembrando que nem sempre a barbatana vai estar igual, a barbatana que você fotografou hoje vai estar igual à fotografia que você tirou, por exemplo, há um mês atrás. Então, você também tem que pensar que mudanças podem ter acontecido. Ele pode ter adquirido novas marcas. Teve um caso muito extremo, assim, mas muito mesmo, de um indivíduo que perdeu metade da barbatana todinha. Então, de um ano para o outro, foi bem difícil de identificar. No geral, aí os pesquisadores, eles se apoiam também em outras informações, por exemplo, com quem esse golfinho estava, né? Porque eles sabem a estrutura social. Por exemplo, se eles sabem que num ano a barbatana estava inteira, né? E esse golfinho é filho do outro golfinho ali e anda com esses outros aqui. E aí, no outro ano, esse mesmo golfinho, que é filho do fulano e anda com esses outros 2, apareceu com a barbatana comida pela metade. Então, eles tentam usar outras informações, né, de com quem que ele está andando, quem são os indivíduos com quem esse indivíduo é mais frequentemente avistado. Mas também tem alguns programas muito legais que a gente usa lá, que eles fazem reconstrução da barbatana. Então, se você tem uma barbatana que está incompleta, esse programa pode tentar inferir, né, deduzir qual
qual seria o formato anterior dessa barbatana para você tentar bater com fotos mais antigas, de antes do acidente, e descobrir, né, que indivíduo que é. Legal. E esses mesmos programas, por exemplo, tem um que chama Finbase, a gente usa justamente para tentar já eliminar algumas fotos, né, para tornar o nosso trabalho de fotoidentificação mais fácil. A primeira coisa que a gente faz é colocar todas as fotos que a gente tirou nesse programa Finbase, porque ele já aponta para a gente quais os possíveis indivíduos. A gente já vai lá naquela pasta onde tem as barbatanas daquele formato específico e já facilita o nosso trabalho, né? Legal. Tinha mais alguma coisa? Eu me perdi. Acho que é isso mesmo. Assim, eu imagino que tenha muito mais detalhe de análise, né? Que só você mesmo com a equipe aí no laboratório que dá conta de explicar com mais detalhe, né? Mas, pra gente que nunca fez trabalho de campo com golfinho, nunca analisamos, deu para ter uma boa compreensão. E aí, Letícia, a gente viu que você está num programa de doutorado em evolução, né? Você estuda evolução. E aí, parte do seu projeto, você me corrija se eu entendi errado, é estudar a evolução dos sons desses golfinhos também, né? Estudar a bioacústica, a evolução dos sons e tal. E eu, como bióloga, eu também sou da evolução. É muito difícil explicar que a gente estuda evolução, né? Eu até vou te fazer uma pergunta sobre isso também. Mas o seu caso é a evolução de sons, né? Isso ficou na minha cabeça, assim, como que a pessoa consegue trabalhar uma coisa que não tem um registro, né? Um registro discreto, individual, materializado, em que a gente consegue discriminar uma coisa da outra por diferenças e tal. Ainda que o registro fóssil seja bem cheio de falhas, né? Porque são camadas no tempo que a gente não consegue recuperar, a gente ainda tem um registro dessa linhagem, da noção do tempo, né? E quando a característica que você está estudando, sons, né, não é algo material, não é algo palpável, né? Eu imagino que você consiga evidências através da morfologia, alguma coisa assim, dos viventes, mas eu fiquei curiosa para te perguntar sobre isso. Como que faz para estudar a evolução dos sons, né, dos golfinhos? Ah, beleza. Obrigada pela pergunta, é muito legal mesmo. Aproveitando que eu esqueci de falar sobre a coleta de dados bioacústicos é bem tranquila, assim. Você basicamente vai num barco, existe um equipamento chamado hidrofone, que é um equipamento que grava sons que são, né, até uma certa distância dele, os sons ao redor que se propagam pela água ali. Você vai com o barco, você coloca o hidrofone num lugar onde você sabe que esses golfinhos ou que essas baleias vão estar. Você deixa o hidrofone, pode ser por um período de tempo que você vai determinar, pode ser alguns dias, algumas semanas, alguns meses, né? Tem alguns hidrofones que são de monitoramento contínuo, por exemplo. E esses hidrofones, eles estão conectados a um computador na sua sede, no seu laboratório. Então, eles vão enviar alguns deles, eles têm essa conexão. Alguns outros, você tem que pegar o hidrofone da água e realmente conectar ele no computador depois para recuperar as informações. Mas, de qualquer forma, você pega essas gravações de áudio, né? Você coloca elas no seu computador e aí existem vários programas que fazem análise das ondas sonoras para extrair as informações que são as informações com que eu vou estar trabalhando, né? Por exemplo, a frequência, e daí existem vários tipos de frequência, tem a frequência de pico, que é a mais alta, tem a frequência média, outro valor que é extraído também eu esqueci o nome em português agora, peraí. É como se fosse o volume, é a potência daquela onda sonora. Então, é uma unidade de pressão, porque mas é traduzida como volume, porque é a potência que aquela onda sonora produz, por exemplo, numa superfície, né? A pressão dela numa superfície. Aí, a partir desses dados, né, que caracterizam aquela onda produzida pelo animal, a gente vai estudar a evolução do fenótipo, né? Então, atualmente, assim, o estudo de evolução no geral, para esses dados que a gente não tem como recuperar, né, as características ancestrais, ele se baseia muito em modelos evolutivos que
inferem como poderia ter sido um ancestral e depois calculam a possibilidade de que a partir daquele ancestral, dentro daquele regime evolutivo, aquele fenótipo para o qual a gente está olhando agora tenha existido. Então, isso tanto para os dados genômicos quanto para os dados bioacústicos. Eu venho da evolução molecular, então eu conheço os modelos, né? Eu conheço mais os modelos que trabalham com dados genômicos, mas agora, como parte do doutorado, eu estou integrando tanto os modelos que trabalham com dados genômicos, quanto os modelos que trabalham com dados de fenótipo. E aí, esses modelos, você pode colocar qualquer dado fenotípico que seja... tem modelos que vão trabalhar com fenótipo contínuo e tem modelos que trabalham com fenótipo discreto, então existem diferentes tipos de modelos dependendo do tipo de medição que você tiver, mas basicamente qualquer medição de qualquer característica que você tiver, então no meu caso, né, vão ser as frequências, o volume, os intervalos entre os cliques, no caso da ecolocalização, que é basicamente o tempo que o golfinho demora entre um clique e outro para produzir. Sim. Né? Esses dados, eles vão ser colocados como input para esse modelo evolutivo. E aí, basicamente, o que esse modelo faz? Ele sabe as relações entre as espécies, então eu dou, além de dar os dados, as medições, né, do fenótipo, eu também dou uma árvore filogenética com as relações que a gente já conhece entre as espécies de golfinhos e de baleias que eu vou estar estudando. E aí, a partir dessas relações, o modelo vai tentar inferir um caminho de mudanças do fenótipo. Então, primeiro ele vai inferir qual é o fenótipo do ancestral, e a partir desse fenótipo do ancestral, ele vai inferindo possíveis caminhos que essas características, né, que esse fenótipo pode ter tomado para se diversificar nos sons que a gente consegue observar hoje em dia, né, nas características que a gente observa hoje em dia. E aí, obviamente, que a análise desses modelos depende muito das configurações que eu fizer. Então, por exemplo, esse modelo evolutivo, que é basicamente o computador tentando adivinhar como é que foi o processo evolutivo que levou aos dados que a gente está olhando para eles agora. Eu posso escolher diferentes modelos evolutivos. Por exemplo, eu posso assumir que a taxa de mudança de fenótipo de um ramo para outro sempre é a mesma. Ou eu posso assumir que a taxa varia de um ramo para outro. Por exemplo, às vezes a taxa de mudança era mais rápida em alguma parte da árvore, que está evoluindo mais rapidamente. Então, dependendo dos modelos, né, cada programa vai ter um conjunto de modelos específicos que você pode escolher, que você pode tentar ajustar esses modelos aos seus dados. E se algum desses modelos tiver um bom ajuste aos meus dados, isso significa que eu tenho uma potencial explicação para a história evolutiva, né, que levou à existência dessa diversidade de sons. Perfeito. Que eu estou observando hoje. Uma pergunta, essa parte dessas medições, né, da frequência, do volume, entraria a área da biofísica, então? Sim. O pessoal que realmente trabalha... Sim, os artigos, eu tenho que ler muita coisa de muitas áreas diferentes. Como eu escolhi fazer um projeto, né, de evolução integrativa, que eu quero trabalhar com diferentes tipos de dados, eu tenho que ler muita coisa de áreas diferentes e foi difícil para mim, tipo, eu tô lendo esses tipos de artigos de bioacústica desde que eu comecei a iniciação científica, assim, sei lá, em 2018. De lá para cá, eu aprendi bastante coisa sobre como é que funciona a propagação do som na água e como são feitas essas medições, mas no começo realmente tinha muitos conceitos que eram diferentes para mim, né, porque eu não tive aulas específicas de bioacústica, eu fiz alguns cursos e tudo que ajudou, mas sim, envolve bastante física. Nos artigos que são específicos de bioacústica, por exemplo, é muito comum, né, serem feitas publicações analisando o sonar de uma espécie de golfinho. Então, eles vão lá, colocam o hidrofone na água, capturam as ondas sonoras dos cliques, que são esses sons produzidos durante a ecolocalização do golfinho, e aí eles analisam essas características que eu falei, de frequência, de volume, de intervalo,
entre os cliques, e fazem vários outros cálculos que basicamente são divisões, por exemplo, entre uma medição e outra, que tem algum significado biológico interessante para eles, mas realmente envolve bastante. Por exemplo, levou um tempo para eu entender o que era esse source level. Eu esqueci o nome em português, mas é esse volume que eu venho falando sobre. Levou um tempo para eu entender que era uma medida de pressão mesmo, e que daí, por isso que muitas vezes nos artigos eles explicavam que volumes mais altos, eles conseguiam percorrer mais distâncias, porque a onda tinha uma energia maior, né? E daí ela levava mais tempo para ser atenuada mesmo, naturalmente, assim. Então, levou um tempo para eu entender essas coisas, porque realmente envolvia muita física, e a física, inclusive, parênteses aqui, a física que eu tive na graduação não foi muito boa, não. E a minha base do ensino médio também não foi muito boa, então eu estou corrigindo essas coisas agora. Eu achei que bom perguntar, porque às vezes, assim, muitos alunos aí que estão no ensino médio podem não saber que existe uma relação, né, de estudar aí, né, na ciência, essas duas áreas juntas. E mesmo eu, por exemplo, que sou da área das ciências, eu sei que existe biofísica, mas eu não sei o que faz, aonde isso está aplicado, né? Então agora, ouvindo você falar, deu para ter uma noção, né? Então é legal. A gente sempre começa o podcast perguntando para as convidadas sobre a sua trajetória, para também esse incentivo para saber qual é o caminho que a menina deve percorrer, né, se quiser chegar aí. Então, como que surgiu o teu interesse? Se você sempre gostou de biologia desde a escola? Qual que foi o teu caminho para você chegar, conseguir fazer os teus estudos fora do país, como você fez também? Então, conta pra gente como que foi essa sua trajetória. Obrigada pela pergunta. Bom, a minha trajetória é interessante porque sempre que me perguntam assim, desde quando você gosta de baleias, eu, na realidade, não consigo dizer quando foi que começou, porque o registro mais antigo meu que tem com já brinquedos de baleia, pelúcia, livro e tal, eu tinha 2 anos de idade. Então, assim, já começou... eu comecei a gostar desses animais muito cedo, não? Então eu não sei por que no caso, eu não sei a origem, algum sentimento afetivo que eu tive quando eu era mais nova, porque era o meu brinquedo preferido, era uma orca que a minha tia trouxe para mim quando ela viajou para os Estados Unidos. Infelizmente, ela foi no SeaWorld, mas pelo menos a orca gerou benefícios para mim. Bom, e aí, acho que ao longo da minha vida, eu tive muita sorte de ter dois, né, meu pai e a minha mãe, eles sempre foram muito... me deram muito suporte, assim, para a carreira que eu quis, né? Antes de eu saber o que era biologia, eu queria ser veterinária, porque era o que eu sabia que existia, né? As minhas tias eram veterinárias, eu olhava assim e falava, nossa, quero trabalhar com bichinhos também. Aí, quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai falou, se você gosta de bicho, talvez você queira ser bióloga. E aí, foi aí que eu decidi, eu tinha 8 anos. Meu pai, ele gosta muito, ele é engenheiro agrônomo, atualmente ele é pequeno produtor / músico. De dia ele é pequeno produtor, de noite ele é músico. E aí ele gosta muito, sempre gostou muito de natureza, animais, conservação. Então na minha casa tinha muito livro que era dele já, da época que o pai dele deu para ele. Livros assim, enciclopédias, e daí a gente passava, sabe, horas vendo as partes, especialmente de animais marinhos e de baleias, que era o que eu gostava, né, muito. Então, eu lembro que as primeiras curiosidades sobre orcas eu fui aprendendo quando eu, lendo essas enciclopédias e assistindo muito documentário, porque meu pai também era muito fã de documentários de natureza, então a gente assistia muito dessas coisas, né? E morando na roça também ajudou, porque eu morei uma parte na fazenda e uma parte na cidade. E, por um outro lado, a minha mãe, tipo, ela sempre... Ela veio com muito apoio financeiro, que eu vou falar no final todas essas coisas que eu fui fazendo, por exemplo, o estágio, como era estágio voluntário, eu trabalhei para poder juntar um dinheiro para conseguir pagar a minha estadia lá, mas a minha mãe também ajudou muito, porque, tinha passagem, enfim. Eu tentei fazer uma vaquinha, mas na época eu não estava bombando tanto, então a vaquinha não deu tanto dinheiro assim. Mas acho que as pessoas que mais me apoiaram sempre foram meu pai e minha mãe mesmo. Aí na escola eu tive 2 professores muito legais também de biologia, o Gerson e o Paulo Pimenta, que eu falei que eu
eu avisei para eles que eu ia falar o nome deles aqui. Eles faziam uns desenhos muito legais no quadro, e daí, né, isso é uma coisa que eu vou ter que fazer curso um dia, porque os meus desenhos são horríveis. Ai, Mas você que me falando ajudou isso me muito. dá uma dor no coração, porque os meus alunos, assim, quando eu vou desenhar uma célula, é difícil. Então, tomara que eles não estejam levando em consideração só isso, né? Só o desenho. Não, assim, Mentira, tá? para ser Brincadeira. justa mesmo, tipo, os desenhos do Gerson eram normais. Mas eu gostava muito dele como pessoa, tipo, ele sempre foi muito legal e explicava de um jeito muito interessante, assim, tratava a gente super bem. Então, eu criei, né, um vínculo de admiração com esses dois professores. O Paulo Pimenta realmente faz os desenhos, assim, que não é qualquer mortal que consegue produzir. Talvez depois de um curso eu consiga fazer. E eles sempre me estimularam a gostar muito, né, gostar do assunto. Era uma matéria tranquila no ensino médio para mim, né? Então isso também ajudou, porque eu percebi que algumas matérias que eu tinha mais dificuldade e que estão envolvidas no meu trabalho hoje em dia, tipo matemática e física, eu tive que superar, né, o meu medo dessas matérias, porque eram coisas que eu achava que, enfim, que eu não ia conseguir fazer. Inclusive, já ouvi de pessoas muito próximas de mim, eu não vou falar quem, mas já ouvi de pessoas muito próximas da minha família que eu não ia conseguir ser tão boa em matemática quanto meu irmão, que era normal, que era do meu cérebro isso, que por ser mulher eu não ia conseguir, então que eu deveria simplesmente me acomodar e aceitar o fato de que eu não ia conseguir ser tão boa Letícia, quanto ele. a gente gravou na segunda temporada, quando vocês forem nos ouvir, né? Já vai estar disponível a gravação do episódio anterior ao seu, que a gente gravou justamente com uma cientista matemática. E a gente falou muito sobre isso, né? Sobre essa questão do gênero ser construído, né? E essas disciplinas não tem diferença, né? Tem diferença no incentivo que a gente dá, como você está aqui incentivando as meninas, a gente está aqui falando sobre isso também, E né? a gente conversou também sobre essa questão do medo que as pessoas têm, às vezes, né, dessas áreas aí das exatas, de achar que não é capaz, e é o que elas falaram, ninguém tem que ser um gênio para entender matemática, você tem que se debruçar e estudar, como qualquer Exato. outra área, daí elas falaram isso, tipo, ninguém é um indivíduo fora da curva porque gosta de matemática, mas sim porque tem interesse naquilo e se esforçou, é como você falou, às vezes você tem o adolescente lá vai ter esse medo, né, ai, não vou fazer um curso que tenha isso porque eu não sei isso, eu tenho medo, mas se você se empenhar naquilo, vai conseguir, né? O mínimo que precisa para lidar com aquela área, vai conseguir. E se as pessoas não forem desacreditadas, né, como você está Bem relatando melhor, aí, né? né, bem melhor, o caminho fica mais Mais fácil, né? fácil. Porque, assim, realmente eu fui descobrir, hoje em dia eu gosto de matemática, eu gosto de física, todas as ciências, formas de conhecimento no geral me atraem muito. Mas esse medo realmente foi uma barreira durante muito tempo. O meu ensino médio inteiro, especialmente quando eu comecei, né, quando eu comecei o ensino médio, na realidade, né, que foi quando foi ficando mais difícil a matemática, e aí eu fui tendo, embora eu nunca tenha tido, assim, dificuldade que me colocou, por exemplo, em risco de não passar ou nada do tipo, como eu tinha as notas muito bonitinhas, tinha uma pressão de que eu fosse, né, perfeita em tudo. E daí, ao invés de tirar, sei lá, 10 em matemática, eu tirava, tipo, 8. E aí eu me sentia horrível, porque as pessoas ao meu redor falavam, cadê o gênio que a Letícia é, que não tá conseguindo fazer as provas de matemática? Enfim, isso me deixou com muito medo, porque, né, eu tinha medo de que, bom, como eu não sou perfeita em matemática, então eu não vou conseguir, né, atender essas expectativas, eu não vou conseguir trabalhar com isso, enfim, o meu cérebro, eu achava que tinha algum problema comigo, assim, que eu não eu não ia conseguir. E se eu tivesse simplesmente parado para pensar que hoje em dia, depois que a minha paixão por matemática ela voltou e o meu aprendizado voltou, né, quando eu comecei a universidade, enfim, em algum momento ali, através da minha paixão por línguas, que eu percebi que dá para fazer muitos paralelos entre o aprendizado de línguas e o aprendizado de matemática. Então, o meu aprendizado de matemática, depois de mais velha, foi muito baseado no meu interesse em línguas, e é por isso que eu gosto de programação também. E eu poderia ter, enfim, né, poderia ter me baseado nisso desde o começo, mas esse medo realmente bloqueou bastante coisa. E olha, gente, na biologia tem muita matemática, inclusive na biologia de cetáceos. Qualquer área que você for trabalhar, se você for... Hoje em dia, você tem que fazer uma análise estatística,
Então, você tem que, pelo menos, entender, né, quais são as premissas da análise estatística que você está fazendo, quais são os critérios para determinar a significância dos seus resultados. E sem conhecimentos básicos de matemática e estatística, realmente fica muito difícil de fazer isso. Exatamente. Mas, enfim. É interessante destacar isso que você falou, né? Eu não era perfeita na matemática, então eu não ia conseguir, né, seguir nada com isso. E eu acho que é uma cobrança que vem muito para as meninas também, né? A gente só é boa numa coisa se for perfeita. Agora, Exato. o menino que é básico é maravilhoso, né? Já é, nossa, que perfeição. A barra é mais acima, né, para as meninas em geral. Mas muito bom você falar isso. Eu também ia falar que você já falou, mas só lembrando, biologia tem muita matemática mesmo, né? Tem matemática, tem física, tem a programação, tem bioestatística, e não tenham medo de matemática, só encarem como outra disciplina qualquer, que é preciso entender os fenômenos que estão ali para conseguir lidar, né? Não é nada demais, e tem muita, muita mulher mesmo fazendo a carreira nessa área, né? Nessas áreas, né? Eu vou aproveitar, puxar esse gancho que você relatou aí do preconceito, né, com ser mulher, ser menina fazendo matemática, né, e essas disciplinas mais entendidas como difíceis, entre aspas, e falar assim, no nosso podcast como a gente sempre traz entrevistadas mulheres exclusivamente, né, é inevitável falar de aspectos que atravessam o que é ser mulher, né? E dentro disso, o que é ser mulher cientista, porque cientistas estão na sociedade, ciência faz parte, integra a sociedade, e as mulheres estão sujeitas a machismo, a misoginia, né? Em todos os lugares, inclusive e principalmente até nas suas carreiras. Então, você se formou bióloga no Brasil, né? Na Unicamp, né? E agora está fazendo o doutorado direto no Canadá. O Canadá é conhecido, né, internacionalmente por ser um país que busca muito a equidade de gênero em todas as suas instâncias, né? O Justin Trudeau é primeiro-ministro, né? Aí o Justin Trudeau, logo no início do governo dele, ele estabeleceu a paridade, né, de pastas para mulheres e para homens, políticas públicas e tudo mais. E assim, a pergunta é se você nota diferença no seu cotidiano, nas suas relações, assim, onde você tem que, às vezes, impor alguma autoridade ou, né, no seu fazer do cotidiano com o jeito que era aqui no Brasil, acho que a gente tem uma sociedade ainda mais arraigada no machismo, né, que ainda está em muita transformação, porém lenta ainda a respeito disso, né? E se você já passou por alguma situação assim que foi difícil de lidar nesse sentido. Obrigada. Bom, sobre isso, realmente eu percebo diferença, sim, entre o Brasil e o Canadá. Infelizmente, a maior diferença que eu percebi logo de cara, não relacionada com a academia, mas com a condição de ser mulher, é a quantidade de assédio na rua. Aqui, praticamente zero. Eu me senti muito segura andando na rua, que foi uma coisa que, enfim, não era normal para mim, né? Especialmente, assim, na cidade onde eu cresci, eu não sei se é uma questão, às vezes, da cidade também, porque eu já fui em outras cidades que eu sofri menos assédio no Brasil também, mas na cidade Onde que eu você cresci... cresceu, Letícia? Pato de Minas. Ah, Aquelas, tá né? bom. Não Você é querendo mineira falar também. mal, mas já falando mal. Não, eu sou mineira também, Vamos- tamo junto. Era um ponto, assim, de que, por exemplo, mesmo se eu não tivesse com nenhuma roupa, né, que a gente sabe que não tem nada a ver com a roupa, já era normal sair na rua já era uma prerrogativa para ser assediada. Então, era uma coisa meio que cotidiana, assim. Mas aí, sair com alguma parte do meu corpo exposto, daí realmente era muito, né, acontecia se multiplicava o assédio, enfim. Então, eu também tinha medo de expor, né, de sair de shorts, por exemplo, enfim, de sair com uma roupa mais, digamos, né, entre aspas, feminina, como a gente considera hoje. E aí,
Em Campinas, eu fiquei muito dentro da bolha de Barão Geraldo e da Unicamp, que é uma bolha gostosa até, sabe? Tipo, assim, existem problemas, óbvio, mas comparado já com a cidade onde eu cresci, já reduziu bastante. E aí, aqui, realmente, cara, eu ando na rua, assim, não tem uma pessoa, um cara olhando para mim esquisito, sabe? Um cara dirigindo caminhão e quase quebrando o pescoço, tentando, né, acompanhar o meu movimento enquanto ele olha. Não tem pessoas falando, né, homens falando coisas para você, enfim, tentando te chamar na rua. Então, realmente, foi o primeiro grande impacto que eu tive, que eu me senti muito mais segura na rua, né, de andar até à noite. O pessoal aqui nem tranca a porta da casa. Isso é uma coisa muito doida também, né? Mas, enfim, na universidade, eu tinha minhas reservas em relação a ter orientador homem. Eu tinha um pouco de medo, sim, porque na Unicamp eu já escutei relatos, né, de pessoas que, enfim, que os orientadores homens foram abusivos, foram assediadores, e eu estava nervosa porque a maior parte da minha graduação eu fui orientada por uma mulher, então, suave, assim. Inclusive, beijo, Mariana Neri, minha orientadora maravilhosa, que ela ainda é co-orientadora do meu doutorado. Mas eu estava nervosa para passar para o doutorado e ser orientada majoritariamente por um homem, né? Por causa dos relatos que eu tinha ouvido. Não tive problemas na Unicamp, porque realmente eu dei muita sorte. Eu fui orientada pela Mari durante a maior parte do tempo, e o André Garrafone, que foi o meu orientador por um ano, no começo da graduação, também é um cara super tranquilo, super legal. Então, eu nunca tive nenhum problema com os meus orientadores da Unicamp. Mas como eu não conhecia, né, o meu orientador daqui, o Joe, eu conheci ele durante um congresso que eu fui nos Estados Unidos, inclusive com um auxílio financeiro da Sociedade para Estudo da Evolução. Então, obrigada aí. Eu conheci ele, já tinha tido boas expectativas, porque a forma como ele falou comigo foi muito educada, tipo assim, muitos professores, às vezes, eles têm essa postura ainda de se colocar acima de você quando eles falam com você. No meu caso, quando ele falou comigo nesse evento, eu estava me sentindo tratada como uma profissional igual. Então, isso é muito legal. Mas eu ainda tinha medo porque eu não conhecia ele completamente. Então, né, eu estava com as minhas reservas em relação a ser orientada por um homem, mas até agora, a experiência que eu estou tendo com ele é um dos caras, assim, um dos melhores exemplos de homem que eu encontrei, porque realmente no tratamento que ele tem comigo, eu sempre me sinto tratada como uma profissional igual, mesmo inclusive a gente não estando no mesmo nível, né? Obviamente ele é professor, ele já passou por mais etapas, né, do processo de formação do que eu, mas ele sempre me trata como profissional no mesmo nível. A gente tem, né, um espaço para construção de ideias muito legal. Então, e aqui, as pessoas, no geral, no ambiente acadêmico, elas são muito preocupadas em relação a isso, a garantir a visibilidade de todos, né, de todas a diversidade de formas de ser, né, enfim, de todas as pessoas. Então, aqui, por exemplo, tem, né, sempre se perguntam os pronomes. Eu não sei como está no Brasil hoje em dia, se mudou alguma coisa, mas aqui, sempre que a gente vai se apresentar, a gente fala os pronomes, né, e a pessoa sempre pergunta, né, como você gostaria de ser tratado, com seus pronomes. Deixa eu ver. Existem iniciativas aqui específicas para equidade, inclusão e diversidade, que eu estou participando de algumas dentro do departamento. Então, tem um grupo do departamento que é um comitê específico formado por representantes dos professores, dos estudantes e funcionários, que é voltado a monitorar, né, como estão sendo as iniciativas que já existem de inclusão, de diversidade e equidade, criar novas iniciativas, de ser um espaço seguro para as pessoas, caso elas queiram fazer denúncias, enfim. E a gente tem o objetivo de produzir um relatório anual, né, isso é uma coisa que eu sinto aqui que os professores, no geral, eles são realmente mais, eu acho que eles têm essa preocupação maior. Na Unicamp, no geral, assim, os professores que eu interagi, eu conheci muitos professores legais, mas realmente existem aquelas, né, alecrins dourados que são problemáticos, são pessoas que vão te tratar ou como inferior, né,
Tem casos que já foram denunciados, que imagino que talvez vocês já tenham ouvido falar, tem casos já denunciados na Unicamp, enfim, de assédio. Mas até aqui mesmo, para ser sincera, tipo, teve denúncia ano passado. Então, assim, não está 100% resolvido o problema aqui também, não. Tem um professor daqui da universidade que foi denunciado, na época, a gente recebeu na nossa lista de e-mails o aviso de que tinha acontecido essa denúncia com um lembrete da coordenadoria do departamento de que esse tipo de conduta é completamente intolerável e de que as investigações estavam sendo feitas. Enfim, eles colocaram ali todos os recursos que a gente poderia entrar em contato, se precisasse. Eu não sei, até o momento, o professor ainda está dando aula aqui na universidade, ele é uma das pessoas que mais recebe verba, então eu não sei se tem alguma... Eu perguntei para alguns professores, eles falaram que não tem relação, e aí alguns alunos falam que tem relação, então eu realmente não sei se a quantidade de verba que ele traz para a universidade tem relação ou não. Uma coisa boa é que a nossa chefe de departamento é uma mulher, e ela é uma mulher preta, e ela tem muita preocupação em relação a isso. Então, ter as pessoas nessas posições também ajuda muito. Perfeito. Tem professoras da Unicamp que também chegaram a essas posições departamentais mais elevadas e que estão fazendo mudanças importantes, né? Eu lembro muito da Vera, que é uma professora mais estabelecida já do departamento de biologia, e ela tem muitas ações para apoiar os estudantes e para apoiar mulheres também. E tem professoras novas, né, como a minha orientadora e como a Ana Arndt também, que talvez vocês conheçam ela da divulgação científica, que estão agora nessa nova leva de professores tentando promover mudanças na universidade. É muito essencial ter esse grupo de pessoas, né, esse núcleo para acolhimento, né, e monitoramento dessas estatísticas, né? É essencial mesmo. A gente está tentando fazer isso aqui no IFPR também. A gente tem uma pergunta de ouvinte agora. Então, um dos nossos alunos que está aqui acompanhando quer fazer uma pergunta para você. Ele vai vir aqui para fazer. Já gerou curiosidades, já Letícia. deixou curiosos, já. Ai, que legal. Nossa, amei isso aí. O aluno que vai fazer a pergunta é nosso aluno Eduardo. Eu nunca consigo falar o seu sobrenome, Eduardo. Você vai ter que falar para a gente, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o aluno Eduardo Hermesdorf, do Instituto Federal. Pronto. E ouvindo essa conversa, eu achei maravilhoso todo o seu trabalho em questão da biologia marinha e tudo mais, né? E eu fiquei curioso, que eu queria saber se tem algum trabalho ou alguma área que envolva a sua pesquisa que atue com mergulho, alguma pesquisa submersa ao mar mesmo, alguma área assim. Obrigada pela pergunta, Edu. Muito obrigada. Essa pergunta é muito boa. Existem, sim, algumas áreas que envolvem mergulho, mas, no geral, não é muito comum por dois motivos. Um é por questão de verba, né, que mesmo aqui no Canadá, a gente ainda tem que fazer a ciência da forma mais econômica possível. Então, no geral, existem formas mais baratas de coletar os dados e que são suficientes para a gente coletar os dados que a gente quer, que não necessitam de mergulho. Então, acaba ficando como uma coisa mais para hobby, né? Mas, obviamente, quando você entra nessa carreira, é mais fácil achar os recursos, por exemplo, para você se certificar como, né, mergulhador, enfim. E aí, outro motivo é que realmente a maioria dos projetos de pesquisa não necessitam desses dados, né? O que eu sei que geralmente as pessoas fazem inclusive, não é nem a pessoa mergulhar, ela coloca algum dispositivo, alguma câmera ali que vai monitorar, né, que vai monitorar o comportamento dos animais debaixo d'água. Existem alguns casos, sim, que as pessoas, por exemplo, eu acredito que tem um fio recente que eu escrevi sobre as orcas adotando outras espécies de cetáceos. Eu acredito que nesse estudo foram produzidas algumas fotografias subaquáticas. Então, existem alguns casos que sim. Se a informação que você precisa, né? Acho que depende muito do tipo de estudo que você está fazendo. Se for um estudo que justifique você obter informações, né? Obter informações, por exemplo, fotografias subaquáticas ou informações do comportamento, e você tiver a verba, que eu acho que, no geral, acaba sendo o mais limitante, sim, você pode fazer isso.
Inclusive, é uma questão que eu sei que dentro da biologia de cetáceos, as pessoas querem conseguir mais filmagens subaquáticas, mas existem tanto as dificuldades técnicas quanto as dificuldades financeiras que meio que acabam impedindo que isso aconteça muitas vezes. Para a produção de documentário, eu sei que também é muito comum. E é uma área que biólogos podem atuar, é na área de produção de mídia, de documentários da vida silvestre. Daí, nesse caso, tem um cara que é muito famoso, que ele chama Brian Scary. Brian Scary. Ele produziu ele produziu as filmagens todas de um documentário que saiu recentemente, que chama O Segredo das Baleias. E existem muitas pessoas que trabalham nessa área, tanto de filmagem de documentários, quanto você pode também trabalhar como guia turístico. Nesse caso, você tem muitas oportunidades de tirar fotografia. Tem uma divulgadora que eu vou recomendar, que ela escreve em inglês, mas é porque eu gosto muito do material que ela produz. Peraí que eu esqueci o nome dela. Meu Deus. Posso colocar o nome depois? Pode. A sessão de recomendações, né, no final. Northern... Peraí, eu acho que eu sei o arroba dela. Northern Naturalist. Tem o arroba dela no Instagram. Ela é estudante de mestrado e trabalha como guia também, como guia para esses cruzeiros de depois a gente vai querer que você passe também esses arrobas todos, né? Porque a gente Isso. coloca na descrição para o pessoal seguir. No geral, eu acho que se a pessoa quiser trabalhar com filmagem subaquática, eu recomendo ir mais realmente para a área de produção de mídias para divulgação científica, porque daí você realmente vai estar trabalhando com isso o tempo todo. O Du já está pensando no documentário que ele vai produzir aqui, né? Já está pensando no roteiro, comprando snorkel, tudo mais. Agora vamos para a divulgação científica. Vai lá, Tati. Então, Letícia, a gente sabe que você trabalha com blogs científicos, com mídias sociais, toda essa área da divulgação científica. E eu acho que no momento que a gente está vivendo agora, né, a gente quer saber como que você vê a importância desse tipo de trabalho. E se você acha, porque eu discuto isso muito com os meus alunos, eu sou professora da licenciatura em Química, então sempre tento buscar reflexões aí sobre a ciência com eles, né? Que esse ponto que a gente chegou de anticiência, negacionismo que a gente está agora, tem um pouco a ver com o próprio status que a ciência se colocou até hoje como distante da população, como algo para gênios, né, para pessoas fora do comum, e aí acabou ficando tão distante que as pessoas agora pegaram essa aversão, né? Então eu queria saber como que você vê isso e essa importância do trabalho da divulgação científica que você tem feito. Beleza. Lembrei o nome da moça, tá? É Emma Luck. Vou colocar, depois eu vou deixar o arroba para vocês também. Ótimo. Bom, sim, essa com certeza para mim como divulgadora científica é uma das questões mais importantes, tentar, e eu considero que é a minha responsabilidade enquanto pesquisadora também. Eu entendo que nem todos os pesquisadores vão ter a mesma visão que a minha, mas a minha visão é que eu tenho uma responsabilidade social de compartilhar o conhecimento, tanto o conhecimento que eu estou produzindo, quanto o conhecimento que eu tenho pela minha formação, né, com a sociedade. Então, é por isso que eu comecei a ir para a divulgação científica muito, assim. Eu acredito que sim, que o distanciamento histórico, né, da academia em relação à sociedade tenha contribuído muito para a falta de valorização, né, que muitas vezes as pessoas, a sociedade como um todo acaba não sabendo o que as pessoas fazem no ambiente acadêmico, né, o que os pesquisadores fazem, por que é importante ter financiamento público para a ciência, por que né, para onde está indo o dinheiro delas, por que elas estão pagando por isso através dos impostos. Um episódio que eu me lembro que ilustra isso muito bem a gente, na Unicamp, a gente fazia, de vez em quando, uma feira de exposição de ciências que chamava Ciência nas Ruas. Eu acho que é uma iniciativa que tem em outras universidades também, e que a Unicamp foi pegando. E aí, eu lembro que, muitas vezes, eu perguntava para as pessoas sobre... quando eu estava fazendo, né, essa feira, eu perguntava para as pessoas o que elas sabiam da Unicamp. E dessas respostas e de relatos que outras pessoas me deram também, quando elas... né, perguntaram, eu descobri que tem muita gente, por exemplo, que não sabe que a Unicamp tem um hospital público que elas podem ir lá se atender. Elas não sabem que a Unicamp é gratuita e que, por exemplo, os filhos delas podem ir lá estudar. Muita gente na própria cidade não sabia que a Unicamp era uma universidade
gratuita, que você pode entrar lá. Muita gente achava que era uma instituição privada, que a entrada era, enfim, restrita, que você não podia ir lá conhecer. Coisas básicas, que as pessoas não sabiam sobre uma instituição que estava dentro da mesma cidade que elas. Não sabiam o que a Unicamp produzia. Então, muitas vezes, quando eu perguntava sobre a Unicamp, as pessoas que lembravam do hospital, porque o hospital, muita gente sabe, realmente conhece o Hospital das Clínicas, e falavam, lá é onde tem o Hospital das Clínicas. Mas não sabiam que era uma universidade, um centro de pesquisa, que produz conhecimento, enfim, que produz tecnologia, que tem empresas associadas. Então, e realmente eu acho que a vida acadêmica, eu acho que também não dá espaço para a gente fazer isso, porque é muito difícil conciliar o trabalho de divulgação científica com o trabalho normal que a gente tem que fazer, que é o doutorado, né? Então, eu acho que se tivesse, por exemplo, eu acho que talvez seria necessário ter mais incentivo, né, para as pessoas que trabalham com ciência também conseguirem comunicar a ciência e compartilhar a ciência com a sociedade, porque assim, vocês devem saber também, o nosso tempo é muito limitado, assim, a carga horária de um estudante. Quando eu estava na graduação, parece que eu tinha menos tempo ainda, porque agora eu acho que eu tenho mais poder sobre o meu tempo, então eu consigo alocar ele do jeito que eu quero. Mas na graduação, a sensação que eu tinha era que eu tinha menos tempo ainda, porque, né, a carga horária cheia de coisa, um monte de aula e um monte de prova e tinha que fazer pesquisa e participar de sociedades e fazer um monte de coisa para ter um currículo incrível e tudo mais. E ainda não tem, assim, eu acho que não tem muita valorização para quem faz divulgação científica, porque eu tenho um monte de coisa de divulgação científica no currículo, mas eu sinto que não é uma coisa muito determinante, assim, para como as pessoas olham o meu currículo. O que geralmente eles querem é quantidade de publicação, né? Quantidade de apresentações também, então em eventos e apresentar o seu trabalho é legal, né? E é basicamente isso, assim. E qual é o seu nível de formação, enfim, dependendo da... Então, eu acho que é um conjunto, assim, de, né, um ambiente que não dá nem estímulo, nem tempo para a gente conhecer a sociedade, compartilhar o conhecimento, que a gente acaba tendo que tirar tempo de um lugar que a gente sabe que vai prejudicar a gente, mas é por conta de uma convicção ideológica muito forte de que a gente tem que compartilhar o conhecimento, né? Foi isso que eu fiz, eu sacrifiquei horas que eu deveria estar, né, estudando, enfim, poderia estar escrevendo artigo, que agora não tem, mas sacrifiquei essas horas para, né? E para quem trabalha é ainda mais difícil ainda, porque eu tive o privilégio de ter bolsa, e aí o que eu não conseguia, a bolsa pagava metade dos meus gastos, e a outra metade a minha mãe conseguia ajudar. Sem esse privilégio, obviamente, a pessoa tem que trabalhar durante a universidade, daí quando é que ela vai ter tempo para fazer, né, esses projetos? Então, realmente, essa parte é muito desafiadora. Eu vejo que tem os professores, né, tem professores que realmente não valorizam isso também, então, que acabam achando que não, que a gente tem que, né, eles vão entrando meio que no, né, é muito fácil de você entrar nesse modus operandi da academia, assim, senta, produz artigo, faz pesquisas, produz mais artigo e vai, porque você tem que ser o mais competitivo para você conseguir as bolsas, e aí quem ganha mais as bolsas realmente é quem fica fechado dentro da academia, produzindo, né, quem ganha os rios de dinheiro todinhos. Eu já escutei reclamações de pessoas, né, de professores, amigos meus, que as iniciativas que eles fazem para, né, para extensão, para divulgação científica não são reconhecidas, eles não recebem mais dinheiro por causa disso, não, né? Então, tem muitos problemas. É um ambiente muito tradicional, né? Mesmo vendo o problema na nossa cara, né, que é um problema, ainda assim não quer sair dessa mesmice, né? Que o negócio é produzir artigo, não importa que esse resultado da sociedade não esteja enxergando, né? O que importa é produzir. É a moeda capitalista, né? Da Infelizmente, ciência, assim, a universidade ainda é dominada pelos professores mais antigos, então, assim, que são os que têm, né, os que têm mais dinheiro, e, enfim, que vão captar todas as bolsas e vão decidir, né, muitas vezes eles também têm posições importantes nos conselhos que decidem né, os rumos institucionais do departamento, por exemplo, ou eles têm alguma posição administrativa e decidem os rumos da própria universidade. E, no geral, até onde eu sei, não são pessoas que estão muito interessadas, não sei se é porque, né, enfim, a pessoa já chegou num ponto da carreira que, enfim, caguei, não quero mais. Mas existem algumas exceções. O meu orientador daqui, eu tenho muito orgulho de falar que, apesar dele ser um professor já
mais velho, bem estabelecido, ele ainda entra muito nessas iniciativas, mas eu acho que é porque realmente a maioria das pessoas não vê incentivo, não vê recompensas em fazer isso e acaba não fazendo, ou não percebe que tem importância, né, também. Eu acho que tem gente que não compartilha da mesma opinião que a minha, até onde eu sei, de que é uma responsabilidade. Para mim mas eu sei que tem pessoas que não veem da mesma forma, que, né, infelizmente ainda tem gente que tem uma visão mais retrógrada de tipo, a sociedade que tem que valorizar o que a gente está fazendo aqui, a gente não tem que falar nada para eles, não, né, a gente está aqui se matando para produzir coisas para as pessoas não valorizam a gente. Mas a gente tem que falar também, né, o que a gente está fazendo. Então, para a gente finalizar, né, ainda entrando nessa questão da divulgação, além da própria Letícia, né, sigam a Letícia Magpalha em todas as redes, a gente quer saber se você tem mais alguma recomendação, né, você já deu uma aí para nós de referências femininas na sua área, ou divulgadoras científicas, né, para indicar para as alunas que gostam de biologia, que gostam das baleias e querem entrar aí por esse mundo. Bom, eu vou recomendar realmente pessoas que eu conheço, ou que eu conheço pessoalmente, ou que a trajetória me inspirou muito, e aí eu tenho mais segurança para falar, né? Bom, primeiro, eu vou recomendar muito a minha orientadora, Mariana Nery, porque eu conheço ela já faz muito tempo. E ela já atuou em vários... ela é um exemplo muito bom, tanto de uma pessoa que trabalha na área, né, que trabalha com cetáceos, porque ela trabalha na área de evolução molecular de mamíferos marinhos. Ela também faz projetos com outros animais, mas é bem focado nos cetáceos. E ela atua em muitos setores da universidade também. Então, ela participa de um projeto da Unicamp, que é o Profis, que eles, não sei se vocês já ouviram falar, mas ele oferece, como se fosse um ensino médio dentro da universidade. Então, e dentro desse programa, as notas que você vai tirando já contribuem para você entrar na universidade depois. Então, é como se fosse um programa meio que de pré-admissão para a universidade, para você já ir estudando dentro do campus, tendo a vivência do campus, aprendendo com professores da universidade, e no final o seu desempenho durante aqueles anos do ensino médio, ele conta para a sua admissão. Então, até onde eu me lembro, eles não fazem vestibular, eles já passam, através desse programa, eles já passam para a universidade, com base no desempenho deles, né? Ela tem sempre essas iniciativas muito legais. A gente vai fazer ainda um Instagram do laboratório, porque o laboratório é novo, coitado. Mas procurem o site. A gente vai ter um site agora que está sendo feito para o laboratório, mas procurem só realmente o Lattes dela, e as produções científicas dela são muito legais. E ela dá palestra direto nas universidades também. Então, se tiver... eu sempre divulgo, então acompanhem aí a divulgação das palestras dela. Uma cientista super antiga, mas que eu recentemente conheci a história dela e eu achei super legal, é a Aline Margulis, que foi, ela basicamente, assim, foi uma pessoa que, cabeça dura do início ao fim, aparentemente, pelo que eu ouvi, porque ela teve uma ideia, né, sobre para quem não sabe, ela foi uma das pessoas que propôs a hipótese da endossimbiose, né, de que as organelas, né, a mitocôndria e o cloroplasto, elas teriam sido originadas pelo englobamento, né, de um procarioto por um eucarioto, né, uma célula eucariota teria meio que comido, assim, né, fagocitado um procarioto, e eles começaram a viver ali em simbiose, e no final, em um organismo multicelular, isso teria levado ao surgimento dessas organelas. Ela, depois que eu assisti um documentário muito legal, que também vou deixar aí para vocês, que conta a trajetória dela, batendo em cima dessa tecla, sofrendo, né, problemas da academia por conta de ser mulher, sendo desacreditada, as pessoas falando, não, que ideia idiota, que isso não faz sentido nenhum, e ela nunca ganhou, até onde eu me lembro, ela nunca ganhou prêmios, assim, nunca foi muito, durante a vida dela, né, ela não foi muito... não recebeu, né, o crédito devido por essa descoberta que hoje em dia, né, é uma das bases, assim, do conhecimento biológico, da evolução, enfim. Então, eu recomendo muito observar a trajetória dela. Tem um documentário onde vocês vão conhecer muitas mulheres incríveis que eu assisti recentemente, que chama Picture a Scientist, que é basicamente Imagine um Cientista. Tem muitos exemplos incríveis de mulheres e das trajetórias acadêmicas delas, enfrentando, né, as dificuldades, e também tem uma discussão toda relacionada à interseccionalidade, né, por exemplo, do
do machismo com o racismo, porque tem uma professora que é mulher e preta e ela comenta sobre isso, né? E a Emma Luck, que eu já falei, mas só vou deixar. E tem uma moça que eu sigo, é só pra motivação mesmo, mas eu vou deixar porque eu acho ela muito legal. Tem uma moça que eu sigo no Instagram que o arroba dela é literalmente The PhD Student, tipo, a estudante de doutorado. Ela faz uns posts assim com dicas, né, para quem tá na área acadêmica. Recentemente ela mudou para a indústria também, então agora para quem tem interesse na área ela fala tanto sobre a área acadêmica quanto a área da indústria. E ela faz uns posts muito legais assim sobre, né, motivacionais de continuar na carreira, enfim. É isso. Bom, então a gente encerrou nossas perguntas, né? Queria novamente agradecer você, Letícia, por ter aceitado o convite. Acho que foi muito legal, muito construtivo, bastante informação nova que a gente trouxe hoje. Então foi um prazer conversar com você. Também agradeço, acho que inspirou bastante. Vai ter alunas nossas querendo trabalhar com baleias e golfinhos. Adorei suas dicas, realmente muita coisa legal. O Picture Science é muito, muito bacana mesmo. E que todo mundo conheça a palavra da Lynn Margulies, né? Que é uma das únicas cientistas que estão nos nossos livros didáticos, por exemplo. É uma das únicas que dá para reconhecer. Muito legal. Obrigada mesmo pela participação, por tirar um tempo aí no seu doutorado, do outro lado do hemisfério, para falar com a gente. Brigadão mesmo. Acho que todo mundo ficou feliz aqui, né, de ouvir você. Obrigada, Letícia. Obrigada, Letícia. Depois eu vou entrar em contato com você de novo para pegar os arrobas, os links, tudo que você tem de recomendação, para quando for colocar o episódio no ar e também enviar o episódio para você e tudo mais. Tá bom? Obrigada, Letícia. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz de participar. Vou dar um tchau aí para vocês. Esse foi mais um episódio do Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição do episódio podem constar dicas das nossas convidadas. Confira! Esse podcast é realizado em conjunto com o Pode Educar, ambos projetos de extensão do IFPR, Instituto Federal do Paraná, campus Paranavaí. Os projetos foram apoiados pela DIECT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção, pesquisa e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A produção em estúdio, edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, e executada pelos estudantes Eduardo Hermsdorf, Gustavo Sivieri e Rafaela Yoneyama. Outros estudantes também participaram na gravação e registro visual de alguns episódios, como Maria Clara Polidoro, Otávio Augusto e Vitória Moreno dos Santos. Obrigada por ouvir e até a próxima!